Eu não faço ideia do que vai vir desse vídeo, mas o título me chamou a atenção. É um bagulho que eu penso assim, mano, não tem como não clicar. Que é o vídeo do Gabriel Breyer, o que a Bíblia diz sobre o monarca é impressionante. Eu quero saber, tá ligado? O que a Bíblia diz sobre o monarca. Só que assim, isso aqui pode ser um clickbait também. Isso aqui pode ser conversa fiada pra vender curso. Olha que pique isso aqui que existe agora. O YouTube, ele tá todo inteligência artificial, né? Então já dubla automático, já faz os bagulho. E ele também já coloca aqui, ó, as pessoas citadas no vídeo. Felipe Neto, Monarca e Salomão. A foto do Salomão tá meio velha. A do Monarca também, né? Felipe Neto, Monarca e Salomão. Tá, esse vídeo deve ser legal. Tudo bem? Aqui é o Breyer. Bom, hoje eu vou estar Oi, trazendo Breyer! Ou um dos primeiros alfa. uma opinião, né, e uma análise que eu fiz Vamos lá, é papo sério, papo a sério. pessoa chamada Monark. Chamada Monark. O indivíduo que basicamente foi mais cancelado que eu, Bruno foi Monark da Silva. aniquilado, que Mais não consegue cancelado que o Gabriel Breyer. Antes de falar e de julgar ele, por ele fumar, beber, etc., não vem ao caso Antes isso, de tá? julgar. O que vem ao caso é justamente as situações aonde ele se encontrou. Por exemplo, ele bateu em pessoas muito grandes do sistema. Pois é. Pô, ele criou guerra com o Alexandre de Moraes. Ele começou a bater em ministro, ele começou a bater no presidente. Ele Tá começou a batendo em bater todo mundo, de esse uma tal de Bruno forma Monark. fora do normal. Normalmente, quando a gente dá uma opinião, a gente pega o contexto geral. O que a Bíblia fala sobre as sinucas de bico que o Monark se meteu? A gente vai descobrir agora. Acorda, cara! Nossa, isso tá estourado, né? Isso tá estourado. O Monark, ele batia diretamente na pessoa, falava o nome dela e ia pra cima com toda a força e visibilidade que ele tinha. E tem ainda, né? E ele tem muito mais coragem do que a grande maioria das pessoas dos influenciadores. Eu não tô aqui para defender e para condenar ele. Eu tô para dar as opiniões que eu fiz perante as análises. Tá bom, meu filho. O que Valeu, eu meu filho. acredito que Valeu, é meu interessante Valeu, meu nele, eu trago em pauta e coloco aqui. O que eu acredito que não seja interessante, eu pego em pauta e coloco aqui. Caralho, quantos metros tem essa linguiça que você tá enchendo? Lembrando que eu sou um Humilde? dos piores dos pecadores, eu não sou o dono da razão. Muito pelo contrário. Você é louco. Eu tô cada vez mais tentando melhorar. Brian, quais foram seus pecados, Brian? Essa análise. Foi a técnica do sorvetinho? As pessoas, em sua maioria, elas não param para pensar e nem para analisar. Elas apenas começam a viver de acordo com as narrativas governamentais. Aba. Se o Lula faz uma propaganda Se o Lula dá o cu, eu dou. com uma narrativa Lula dizendo que acabou com a fome, fuma maconha, mesmo eu fumo. nós sentimos fome a cada 3 horas. Hã? Se o Lula faz uma propaganda com uma narrativa dizendo que acabou com a fome, mesmo nós sentimos fome a cada 3 horas e ele... Acorda, cara! Como é que o Lula acabou com a fome? Se eu almocei faz 3 horas, eu tô com fome de novo. Cadê o Lula agora? Cadê a porra desse Lula aí, desgraçado? Faz essa porra desse L aí. Cadê? Tô com fome, saí de bike, tô cheio de fome. Ele faz uma propaganda linda, bem estruturada, bem analisada, com artistas. O que acontece? As Aí... pessoas tendem a acreditar que aquele cara acabou com a fome. Só que todo dia, todo mundo, a cada 3 horas sente fome. Cadê o Lula? Então lá? ninguém acaba com a fome ainda. Caralho, mano. Tipo assim, ele podia ter argumentado contra esse bagulho de outro jeito. Olha o argumento do cara. A cada 3 horas a gente sente fome. Podia ter falado outra coisa. Já tô com fome, porra. Já tô com fome pra caralho. Lula! Ô Lula, caralho! Porque pra acabar com a fome, o indivíduo tem que ter um trabalho. O indivíduo tem que o quê? Ter um salário. Aí. E se o cara é preguiçoso... Não, na real não, né? Se tiver um prato de comida... Um prato de comida infinito. Se eu tiver um prato de comida infinito, eu não preciso trabalhar. Procrastinador e ele quer somente um emprego específico... Eu quero um prato de comida infinito, Gabriel Breyer. Ele vai passar fome. Eu acho que um retardado. Chega. Tem pessoas que passam fome porque elas querem um emprego específico. Elas têm ego, têm orgulho e não aceitam trabalhar em qualquer coisa. Muito pelo contrário das outras pessoas que entendem que as situações onde elas se encontram tem como solucionar. Então eles não são procrastinadores, não são vagabundos, são dedicados, esforçados e eles olham que... Quem tá passando fome é procrastinador. Procrastinou demais. Beleza, eu estou na... Ah, amanhã eu trabalho pra comer. Amanhã eu almoço. Amanhã eu almoço. E com fome. Ah, deixa pra depois amanhã. Então tu vê que tem pessoas que basicamente passam fome ou estão em estado de autodestruição porque elas se colocam nessa situação. Mas tu pega uma... A verdade é que fome ninguém tá passando, não. Monark, por exemplo, que ele pode ser considerado um produtor de conteúdo. Ninguém passa fome hoje em dia. Pô, cheio de marmita aí, pô. Como uma marmita, cara. Ele não consegue mais Cheio de arroz e feijão aí. trabalhar como influenciador nem como produtor de conteúdo. Por quê? Porque liberdade de expressão Cheio de linguiça. tem perante a Constituição brasileira, ela não pode ser expressada. Ela é liberdade de expressão LTDA, limitada. Essa é a grande verdade. A liberdade de expressão
Para de zoar, velho. Então, quando começa a incomodar, o que começa a acontecer? O governo vai te podar. Aí ele coloca os influenciadores que são dominados pelo sistema, O Felipe Neto, mitinho da Twitch. dar a narrativa e falar que tu é louco, Eu vou pra linha de frente. Tu é maluco. Defender o Lula. que tu é drogado, que tu tá fora da casinha. E aí o que acontece também? A movimentação, que até pessoas que estão ao teu redor, elas se afastam. E aí que a gente começa a perceber... Mano, ele tá falando uns bagulho que é muito específico. Tipo, as pessoas são muito orgulhosas e não quer trabalhar num emprego ruim. Tipo, esse é um bagulho muito específico de alguém que ele conhece aí, tá ligado? No cristianismo, Ah lá, Jesus nos ensinou é agora. que a salvação é individual. Tá. E realmente, a salvação é individual. Não tem como o meu amigo falar pra Cristo, salva ele aí, ele é um cara gente boa. Não, Não? a salvação é individual. Pô, fiz network com o pastor à toa. Tenho vários amigos pastor, na esperança deles falar bem de mim lá depois. Todo momento, quando acontece uma situação ruim na nossa vida, o que acontece? Eu boto As a culpa pessoas no que faziam diabo. churrasco conosco, jogavam futebol, andavam de moto, carro, passeavam, né? davam risada em Desaparece. grupinho de WhatsApp, elas se retiram. E até quem dizia ser teu amigo não é teu amigo. Por exemplo, o caso do Flow. O Monark, ele era sócio do Flow, começou junto do zero, e ele já tinha uma notoriedade para fazer vídeo de Minecraft, já era um produtor de conteúdo. Já tinha uma notoriedade pra fazer vídeo de Minecraft. O Igor também. Pior que é, né? Caralho, eu nem lembrava disso, mano. Como é que pode? Eu esqueci. Caralho, acorda, cara! O que aconteceu? Chapô de hóstia. Fecharam patrocínio com o iFood, grandes marcas, e essas grandes marcas, Gabriel, eles eram sócio. Sócio não quer dizer amigo. É até inimigo. elas entendem que para ter o grande controle populacional e o consumismo dentro Toma. da marca, dentro do aplicativo, dentro da empresa, Gabriel seja prestação Breyer de odeia o serviços ou venda de capitalismo. produtos, tu tem que ter uma narrativa neutra. Tu vai jogando pro lado do time que está ganhando. É, e o time do nazismo não tá ganhando. Tá ruim pros negócios. Tu não joga pro lado do time que Tá ruim pros negócios o dono do podcast falar de nazismo. tá ganhando, Tá dando despesa. eles te jogam pra escanteio. Cara, se o Monark tivesse continuado no Flow, provavelmente o Flow não faria dinheiro nenhum. O Monark tá não ganhando aquela mesada que ele tá ganhando de $5 mil. É muito infinito mais do que se ele tivesse lá ainda, eu acho. Por exemplo, eu produzo vídeo pra internet desde 2019. Nunca tive patrocínio. O bagulho ia falir. Você acha que ia ter insider e não sei o que lá? E sei lá o que, não sei o que lá, não sei os patrocinadores do Flow. Porque Já começou, eu já! optei manter firme e forte a minha liberdade de expressão, a minha narrativa, o que eu acredito. E isso faz com que as marcas não queiram um cara que ele é autêntico. Pô, esse cara aí a gente não sabe o que ele vai falar. Esse cara aí, ele é muito autêntico. Ele tem personalidade própria. Ele tá falando dele, né? Não tem como eu controlar esse cara e enquadrar ele Ele é no incontrolável. sistema. Não dá pra enjaular essa Esse cara é besta. independente. Ele é inteligente, ele pensa por conta própria. Porque senão, cara, era Esse pra mim cara ter sou patrocínio eu. de várias empresas, se eu fosse um cara polido. Blaze, PixBet, Esporte da Sorte, Cassino, Caralho. Porra. entre outras. Eu ia ter vários patrocinadores, Lúcifer, o Bafomé, o Belzebu. Olha os patrocinadores que ele dá de exemplo. Eu ia ter o tigre, o coelho, o touro, ia ter o curral Se fosse todo. um cara Blaze, PixBet, Esporte da Sorte, Cassino, entre outras marcas, Entre outras. estariam comigo. Só coisa boa. Só Mas eu estelionatário. recuso todas. E as marcas que me procuram, após se aprofundar nos meus discursos, que eu falo sobre o sistema, sobre Eu ia ter o Fortune Monk, o Fortune Rabbit, o Fortune Tiger. aceitação, que eu bato em influenciadores, o que acontece? Eles, opa, esse cara aí, ele é brabo. E ele é uma linha muito tênue entre o que ele vai falar, vai acordar as pessoas. E vai tirar essas pessoas do nível que eu consigo manipular, que é o que o governo pensa dessa forma, o sistema pensa dessa forma. Então o Monark, ele não tem que sentir pena dele, tá? Muito pelo contrário. Ninguém não tem que ter pena de ninguém. O sentimento de pena é o pior. Esse cara é woke. Até gente que é cadeirante. O cara é cadeirante, o cara é cego, eles não querem que tu sinta pena deles. Sabe por quê? Não existe nada para um ser humano pior do que o sentimento de pena. Todo mundo sabe o que está fazendo. Só que me dá uma facada Tá? na barriga. E o cara que, por exemplo, não anda ou é cego, Ah, cara, a pior coisa é tu ver o cara com um olhar de pena. tá. Essa é a grande verdade. Eu tenho amigo meu que não anda e anda de skate, parece meio contraditório, né? Tem amigo meu que
não tem os membros inferiores e surfa. E eu zoo ele, pô, cara, tu não tá com frio nos pés aí? Quer botar uma meia? Trato ele de igual pra igual. É, eu filho da puta, Tá. seu aleijado, desgraçado. Pessoas com indiferença Quer um tênis? é a pior coisa que você Arrombado. pode fazer na tua vida. E aí Eu só tratando de igual pra igual, galera. você acha que tu tá ajudando o ser. Não, tu não tá ajudando. Tu tá deixando ele irritado. Tu tá deixando ele perplexo. Não há nada. Como é que o cara fala irritado, cara? Tu tá deixando ele irritado. Tu No momento de seriedade, ele tá tentando falar bonito. tá deixando ele perplexo. Deve ser uma referência a Henry Cristo. Não há nada pior para um ser humano ser tratado com pena. Essa é a grande verdade. Acho que tem coisa pior, hein? Tomar um tiro de canhão. E aí, quando você... todo mundo arca com as consequências que fez. É plantação e colheita. Se você plantou, você vai colher. Colher? Essa é a grande verdade. Nossa, eu não sabia que o Brian era tão analfabeto assim. E eu não tô nem brincando. Ele tava falando até bonito. É coisa na tua vida. Ah, Gugu O que Dadá. você faz Bu, 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 bu. é a tua plantação. Colheita, bu, 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 O que você vai colher Gugu Dadá. é a Ah, tá, eu acho que... reação daquilo que você fez. E isso te assusta ou te deixa tranquilo? No meu caso, me deixa tranquilo. Te assusta ou te conforta? Você vai colher o que você plantou. Isso te assusta ou te conforta? Eu vou colher maconha. E o caso do Monark, ele é bem Eu vou claro colher tomate. na minha cabeça. Que é um indivíduo, tudo bem, ele fuma a maconha dele. É um noia. Ele toma os drinks dele. Um vagabundo alcoólatra. Só que ele não tá mal de grana. Isso é fato, ele não tá mal de grana. Ele tá muito melhor que todo mundo que tá aqui no Brasil, isso a gente pode ter Todo certeza mundo? absoluta. Porque a liberdade de expressão nos Estados Unidos é ILTDA, ilimitada. Aqui ILTDA. no Brasil é LTDA. Ele gostou muito dessa frase, ele tá falando A de novo. liberdade de expressão no Brasil é limitada. Por exemplo, o Felipe É, lá na gringa ele pode falar o que quiser. E por que ele tá achando ruim, então? É que tem que falar inglês, né? Wake up, man! Wake up! It's already starting! Neto já falou muito mais asneira do que o Monark em si. Só que Será? o Felipe Neto Acho não que não. bateu nas pessoas que o Monark bateu e citou. Então, o FN, o Felipe Neto, ele joga pro lado. Ó, já teve aqui, ó. Felipe Neto e Monark, hein? Falta só o Salomão. Vai chegar lá, hein? Do Beautiful People. O Monark já jogou pro outro lado. E o Monark não se enquadra FN, como um herói, porque ele bate nos dois lados. Então ele se enquadra mais como um anti-herói. E aí tu vê que, por exemplo, Anti-herói, ele não Monark. consegue postar vídeo. Ele não pode aparecer que é tudo cortado. Não pode ter Instagram, não pode ter nada. Não. Só Cadê que o Monark? o povo não entende O povo que isso não é ruim pro Monark. Porque ele tá lá nos Estados Unidos. é bom. Independente se ele tá fumando, se ele tá bebendo, se ele não tá treinando, se ele tá se autodestruindo. Lá nos Estados Se ele Unidos não ele tá tem treinando, como se fosse um pecado não treinar. condição de se expressar. E nada é mais valioso Você para tá um homem gozando? do que a liberdade de expressão. Porque, por exemplo, Um homem alfa. a galera me acompanha Uma porque coisa. gostaria de falar o que eu falo. Gostaria de zoar gorda, zoar gordo, falar a verdade. A galera mesmo que tem vontade de zoar essas gordonas aí, ó. Igual eu. É isso que o povo quer e não faz. Zoar LGBT, O povo quer zoar viado. bater de frente com o sistema. O povo quer falar gozar. o que eles acreditam no seu coração. E que eles sabem que é verdade. Só que Que é eles verdade. não fazem isso com medo de perder o emprego, com medo de ser criticado, com medo Não, de ser mas, julgado, mas caralho, como assim? O povo quer zoar, com não medo pode mais de zoar. ser colocado em uma fogueira. Não, ninguém foi colocado em As fogueira. pessoas têm medo do julgamento alheio. Mas, Eu não ué, tenho essa sempre foi assim, né? Desde que o mundo é mundo. Eu não tenho essa preocupação nem um pouco de ser criticado, de ser zoado, de ser julgado. Então abre o cu aí pra nós. Abre o cu e E caga. aí, e as pessoas, por mais que Nós você quer fale brincar. verdades na cara dos outros, ou para as pessoas no geral, se tu exaltar a tua voz, arregalar o olho e mudar completamente a tua neutralidade, as pessoas vão te colocar na stand do maluco. Se você agir igual maluco, vão achar que você é maluco. Se for pra stand do maluco, o que Se você der o cu, vão achar que você é gay. acontece? Ninguém vai prestar atenção no que tu tá falando. Só que tem momentos Você tem que ser sigma, você tem que ser frio e que a gente calculista. fica tão revoltado com as situações, tão irado com o que acontece, que os nossos hormônios vão lá pra cima. A Oh, gente meus fica revoltado, a gente hormônios! fica energético, Estou a gente de fica pau com duro! vontade de gritar, e aí a gente acaba se expressando de uma forma muito agitada, muito grotesca, muito energética, que faz com que as pessoas poderiam prestar atenção em nós. Mal cai. Só que
não prestam e acabam nos catalogando como maluco, como psicótico, como lunático. Só que a gente tá tão indignado com aquilo. Mas isso é pra que defender acaba o monarca falando ou de forma o quê? eufórica. Eu não sei mais. Só que a nossa euforia e a nossa indignação acaba fazendo com que as pessoas nos cataloguem como psicótico e louco. Psicótico! Só que uma coisa é fato. O monarca, ele tem a coragem que você não tem. Ele é corajoso. Eu não sou corajoso. Eu sou um bunda mole. Você é cagão. Que você concorda com Eu muita caguei coisa nas que calças. ele trouxe em pauta. É, tudo que o monarca falou é o que eu tava entalado na minha garganta. E não é normal que um cara, por mais que ele fale absurdos, Tava me ele coçando é já. ser dado como morto digital. Eu, na verdade, sou mais louco que todos vocês. Se existe liberdade de expressão de fato, o cara poderia falar sobre qualquer assunto. Só que vai arcar com as consequências daquilo que for falar. Ué, mas já não é o que tá... Mas ser morto digital é um grande problema. Tadinho. Então a gente vê que não existe liberdade de expressão. Existe liberdade de expressão limitada. E também tem liberdade de expressão seletiva. Se você jogar pro lado do Beautiful People, pro lado do sistema, Beautiful você fala people. o que você quiser. Você tem carta branca para falar o que você Caramba! quiser, por mais absurdo que seja. Agora, se Bombas! você estiver contra o sistema Ora essa! e falar coisas 10% acima, O sistema é foda, parceiro. você já é catalogado como louco. E é aí que Faz está um uma grande coisa. problema. A liberdade de expressão é seletiva. Você quer libertinagem? A grande maioria dos brasileiros tem Awake. má formação no cérebro e não consegue... O que é? A grande maioria dos brasileiros tem má formação no cérebro e não consegue raciocinar direito. Caralho. Dados Gabriel Breyer. Todos os brasileiros são E a gente deficientes vê cerebral. também que quanto mais mastigado for um discurso Eu tenho cérebro podre. e calmo, maior Teu é o cérebro controle populacional. A gente vê isso sobre o presidente Lula. O Lula! presidente Lula O falou Lule! muitos absurdos, muitas groselhas. Só que os discursos dele não são exaltados. São discursos neutros. É um velho falando. "Não, a mulher chega em casa, parece que o cara for corintiano. Oh, meu Deus! Quanto mais calma tu fala algo, por mais absurdo que tu fale, você passa o ar de tranquilo, de sábio, de inteligente. Não, mas é verdade. O Lula fala umas bosta, aí você fica, é um velho. Um velho burro falando asneira, falando coisa de velho. Cada vez mais eu tenho lido a Bíblia e estudado a palavra de Deus. Aê, finalmente. E aqui a gente tem muito Finalmente, o porra do título. O que a Bíblia diz sobre o monarca? Caralho, mano. Linguição que foi enchida. ensinamento. Se você quiser Salomão. entender também esse caso de falta de liberdade de expressão do monarca, Tá na Bíblia? eu te recomendo pegar a Bíblia e ler o livro de Salomão, Provérbios, que é um livro que tem muito conhecimento Salat! e muita sabedoria. Eclesiastes também. Diva eclesiástica. Eu abri em Eclesiastes, né? Salomão Aí mentioned. aqui tá Salomas the Goat. Tá reforçado considerações sobre a sabedoria e insensatez. Aí, Vamos agora. estudar esse texto aqui. Outro exemplo Ó, abram aí, ó, em de Eclesiastes. sabedoria me impressionou, enquanto eu observava como as coisas funcionam debaixo do sol. Havia uma cidade pequena, com poucos habitantes, e um grande rei. Veio com seu exército e a cercou. Um homem Cara, parece criança da quinta série lendo, lendo o livro na frente da sala. veio com seu exército e a cercou. Um homem sábio, mas muito pobre, usou sua sabedoria para salvar a cidade. Depois, porém, ninguém se lembrou de lhe agradecer. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor que a força, o sábio é desprezado quando é pobre. Suas palavras logo são esquecidas. O que a gente entende por isso, Ué, né? é uma crítica, né? Sei lá. Trazendo o caso do Pobre e não tem voz. monarca. Um monarca, ele trouxe assuntos excelentes em pauta. Mas ele é Mas pobre? falou muita merda, muita besteira. Beleza. Mas ele é pobre. Mas isso não inibe o fato dele ter dado discursos espetaculares, mostrado que a liberdade de expressão no Brasil é limitada. E aí, quando você é sábio, mas está sem poder, sem Ah, tá. O monarca é sábio, só que sem poder. roupas boas, sem carro importado, sem Pô, mansão, então era isso. Cara. sem nada, que é o caso do monarca, que está sem nada aos olhos do brasileiro, a sua sabedoria passa como loucura e maluquice. Só que se você parar para analisar, refletir, pensar o que ele tem falado, por mais exaltado que ele tá, você vai concordar com ele. Tá, eu acho que o que ele falou faz sentido. Se não fosse o monarca o exemplo dele. Mas eu acho que faz sentido. Mas é um exemplo
que não cabe agora. É melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia que os gritos do rei tolo. É melhor ter sabedoria que armas de guerra. Mas só um pecador destrói muitas coisas boas. É melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia que os gritos do rei tolo. O que eu tinha... Basicamente tá dizendo, seja Sigma. Bota aí, seja Sigma. Mas Salomão, nós não pode escrever isso. Então bota aí, é preferível ouvir as palavras calmas, Por mais que você esteja seja falando Sigma. algo congruente, mas você tá exaltado, tá gritando, tá esperneando, Seja como frio e no caso do calculista. monarca, Foi a pior das épocas. a gente é visto como tolo. Caraca, meu cara. Bota essa E quando a gente referência fala do com nada. calma, Seja com Peaky Blind. tranquilidade, neutralidade, Sigma. a gente é visto como sábio aos olhos da maioria, que é o caso do Lula. O Lula é visto como sábio aos olhos da maioria das pessoas, porque ele fala com calma e com neutralidade. Se você grita, se exalta, mesmo estando indignado, você é visto como tolo, Lula nunca gritou na vida. mesmo sendo uma pessoa sábia. E isso é conhecimento bíblico. Então, mesmo se Lula é você é Sigma. Então o que ele tá dizendo é que o Lula é Sigma e o Monarca é Beta? ateu, Ô, Gabriel, traduz pra não nossa acredita língua, em cara. Deus, como moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume. Assim, um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. Insensatez, grito, gritar, espernear. Eu acho que quis dizer é tipo Euforia. assim, uma brisa errada pode manchar a reputação de alguém que tá sempre brisando certo, não é? É na loucura. Uma brisa torta já é suficiente pra dar uma... Você é taxado como pra taxar de panguão. louco, como insensato. Grito! Esse cara só grita. Esse cara não Pode pá, cuzão. Esse pai é isso, tem cuzão. controle sobre si. Esse cara não sabe o que fala. Aí você é taxado e catalogado como maluco, como louco. E eleições não são ganhadas assim. Tanto que o currículo do Lula é um currículo que, pra quem pensa, bate o olho e fala como que esse cara tá no governo. Só que, Currículo. com a sua calma Formado e em tranquilidade, artes ele visuais voltou. Porque tem muitas pessoas na que Universidade veem ele como sábio. Federal Maconha Pela e sua Cu. calma. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser identificados apenas pelo seu modo de andar. Pelo cheiro. Se uma autoridade se irar contra você, não abandone seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros, que é o caso do Lula. Caralho. O espírito calmo Lula é pode Sigma. superar até mesmo grandes Se o erros. Lula não fosse Sigma, ele tava na Quando merda. ele foi preso lá Se o em Lula fosse um Betinha. Curitiba, ele se manteve calmo, tranquilo, que deu a entender para a grande maioria das pessoas que acompanham ele e o idolatram, esse cara é muito sábio, está acontecendo um equívoco aqui, um grande erro. Então, nós No entendemos fim que das contas, todo mundo achou o que o Lula é sábio é muito quem calminho. controla a Ele ira, votou nele. mesmo sendo inteligente. Se nós não controlarmos a nossa ira, a gente vai ser visto como maluco. E ninguém leva maluco a sério. São poucas pessoas. E a gente é visto como descontrolado. Mas é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Se uma autoridade se irar com você, Eu sou contra mais você, louco. não abandone o seu posto. O que isso quer dizer? Se o governo, se o sistema, O polícia. se pessoas que têm mais dinheiro que você, influenciadores que têm mais autoridade que você aos olhos da população, se irar contra você, virarem seus inimigos, te colocarem como inimigo, mantenha calma. Porra, tá bom então. Mantenha Toma Shelby. calma. Não abandone o seu posto, mantenha calma. Fica tranquilo. Be calm. Você acredita de fato pelo que você está lutando? Pelo que você está falando? Não, seu polícia, é só uma planta, eu não vou me Então calar. mantenha-se calmo, mantenha. É só uma planta, não é? Eu não sou criminoso. Eu, por exemplo, quando, cara, entrei em uma guerra com os influenciadores que defendem a autoaceitação, Tenha a calma e faz o L. briguei contra a gordofobia, bati no Basicamente sistema, bati nas páginas Como é que grandes. Contra. O Brasil, em grande Gordofobia. parte, me vê como maluco. Falaram para me retratar, para pedir desculpas, e sabe o que eu fiz? O Brasil está contra Gabriel mantive Braia. o que eu acredito, mantive as minhas falas. Braia. Porque as pessoas não querem que você se retrate pelos absurdos que eles acreditam que você falou. Porque as pessoas que querem que você se retrate não são as que te acompanham de verdade. As pessoas querem que você se retrate para ver você se humilhando para elas.
E isso não pode acontecer. Nunca pode errar, nunca pode pedir desculpa por nada. As ironias da vida. Ironia, mention it! Observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave quando dão grande autoridades aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Foi a pior das épocas. Cheguei a ver servos andando a cavalo, como príncipes, e príncipes andando a pé, como servos. Olha que sabedoria. Olha só, cara. Quem cava um poço corre o risco de cair nele. Isso é fato. Quem bate no sistema, citando nomes, é o Salomas, filho, esquece. corre o risco Salomas falou, tá falando. de ser aniquilado. Quem derruba Foi um muro a melhor corre o risco das de épocas. ser mordido por uma cobra. Porque Aí o Salomas chapou. sempre tem algo ali. A cobra desliza por cima do muro. Então Sempre não faz tem. sentido isso. Quem Quem, trabalha numa pedreira corre quem usa Zorba tem medo de o cobra. risco de ser ferido pelas pedras. Quem Black Pill brutal do Salomas. corta lenha corre risco, corre perigo a cada golpe do machado. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Se a cobra morde antes de ser encantada, de que adianta ser encantador de serpentes? As palavras do sábio. Caralho. Ô, o Salomas é muito profundo, cara. Se a cobra morde antes de ser encantada, o que adianta ser encantador? Não, adianta que se você conseguir encantar rápido, aí você não toma a mordida, né? Trazem Calma aí, Salomas. aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. O tolo baseia seus argumentos Ele tá basicamente chamando o Monarca de tolo. em ideias Ele tá colocando o Monarca em todos os exemplos do que não é pra fazer no livro do Salomão. insensatas. Por isso suas conclusões são perversas e loucas. Mesmo assim, fala sem parar. Ninguém sabe de fato o que acontecerá. Ninguém Não é capaz reage. de prever o futuro. A gente pode fazer análise, mas análises não são prever o futuro. O tolo fica tão exausto com o seu trabalho que nem consegue encontrar o caminho de casa. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura. A gente vê isso no caso do nosso presidente atual e no nosso caso do nosso antigo presidente também. A terra é governada pelo Lula. O Brasil era para ser a maior React da Bíblia. potência dominadora do planeta inteiro. Caralho. É o Cheio de país pau. que tem mais recursos Mais naturais. pau Brasil, muito pau. É um país que tem um clima tropical espetacular. É um país onde as pessoas neutro sabem ficar de quatro. comparado a Japão, Estados Unidos. Cara, aqui Tem não os tem furacão, Drake, aqui não da tem cintura tsunami. ignorante. Imagina se acontecesse um tremor de terra aqui no Brasil a nível Japão. A nível japonês. Acabou, né? Então Acabou, o Brasil é um acabou território o Brasil. maravilhoso. Só que o problema está em quem governa o Brasil. Vai sair Lula, vai entrar outro. E eles têm 4 anos para garantir o cascalho deles. Pô, ele tá falando um monte de coisa que um monte de velho fala, tá ligado? Mesma coisa que os velhos aleatórios de rua Então, falam. se eles têm 4 anos para garantir o cascalho deles, eles não vão se Olha preocupar o com o país. cascalhinho. Porque vai vir outro lugar. Tá falando o que o vô falou no almoço aí. Como é feliz a terra que tem como um rei líder nobre, cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado, para recuperarem as forças e não para se embebedarem. Por causa da preguiça, o telhado enverga. Por causa do ócio, surgem goteiras na casa. A festa proporciona riso, o vinho proporciona alegria. E o dinheiro proporciona isso tudo. Fato. Sem dinheiro não tem nada disso. Disso o quê? Vinho Isso e é a grande festa? verdade. Então, É um bagulho aleatório. Fato. a gente vê Como assim, cara? que o Brasil, ele capta bastante imposto. E ele conseguiria, de fato, Comprar um monte de vinho e festa. neutralizar suas contas De bancárias, facto. suas dívidas, se diminuíssem a quantidade de dinheiro que eles dão para quem está no governo, para quem faz parte do sistema, o judiciário, os 500 assistentes dos deputados, dos senadores, as De novo, papo de velho default. Regalia- Se não tivesse bolsa terno, bolsa gasolina, bolsa... filhos para os netos, para os sei o quê. bisnetos. Se cortar isso tudo e dar o essencial apenas, o Brasil começa a crescer sem precisar aumentar imposto. Precisa aumentar imposto porque cada vez mais aumenta o salário e os benefícios dos governantes. E aí é um grande problema, porque suga cada vez mais a população escassa. Eu quero que seja, que sugue a população. Nunca faça pouco do rei, nem mesmo em pensamentos.
Não zombe dos poderosos, nem mesmo em seu quarto, pois um passarinho poderia contar a eles tudo o que você disse, que é o caso do monarca. Ele zombou dos poderosos, dos que têm controle. Aí os passarinhos ouviu, passarinho Twitter, né? Passarinho ouviu. Ó, o Salomão prevendo até o Twitter. Salomão já preveu o Monark, o Alexandre de Moraes e o Twitter, cara. O cara é gênio, cara. É o Salomas, é o Gold. O passarinho vai ouvir, vai contar pro poderoso, o poderoso vai ver. Vai desligar as redes sociais. Fazendo isso, automaticamente previu você o Lula assina Sigma. teu atestado de óbito. Pode estar em qualquer lugar do mundo, tu pode estar com Salomas. E ele bateu tanto nos poderosos que têm controle sobre as redes sociais, que podem mandar desligar o Instagram, o YouTube, eles podem fazer isso, assim como já fizeram com o Twitter. Já desliga o Instagram. WhatsApp, com o Telegram. Eles têm essa autoridade, eles não estão nem aí pro povo. O povo que se foda, então, o povo quer gozar. Então a gente vê que a nossa liberdade de expressão é limitada. Tinha que desligar a internet. internet. E aí que é um grande problema. Que se a gente não sabe... Xandão, tira a internet. Até onde a gente pode ir. Então a gente tem que conquistar poder. Que é o quê? Dinheiro e mentalidade blindada. Para você desenvolver uma mentalidade blindada que pensa e aprender a ganhar dinheiro utilizando o celular, a internet, construir um negócio sólido na internet para te proporcionar liberdade de expressão, clica aqui agora e se torna membro do MB. A minha comunidade onde te mostra como construir negócios sólidos, honestos e éticos dentro da internet. E transformar a tua mentalidade também, né? Éticos. Vamos ver o que o povo acha. Admiro muito a coragem do Monark, um dos poucos que realmente luta pelo que acredita. Pé nas malucas. Se eu comer uma sopa de letrinha, cago argumentos melhores que esse seu. Caralho, mano. Eu não esperava ver isso aqui não, do nada. Pé nas malucas. Tentando viver do eu gosto. Quero viver de eu gosto, véi. Ter pessoas achando que esse vídeo é uma parada boa, profunda, me assusta perante o futuro desse país. PQP, pensei que era personagem. Ah, as pessoas estão contra. Não, achei que tava todo mundo a favor aqui. Caralho, Briarlândia, cadê? Cadê meus Briar Lovers? Show. Então aí aprendemos aí o que a Bíblia diz sobre o Monark. Deu pra se divertir aí e tals.